Nós vamos começar a aula hoje com algumas definições iniciais. Primeiro, nós vamos definir o que é a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos é uma ciência que estuda o comportamento físico dos fluidos, assim como as leis que regem este comportamento. Ou seja, a mecânica dos fluidos é uma parte da física que estuda como que os fluidos líquidos e gasosos se comportam quando eles estão em repouso, quando eles estão parados e também quando eles estão em movimento. Esse estudo ele é bastante importante porque ele tem diversas aplicações. Uma das aplicações que as figuras estão mostrando é o estudo das condições atmosféricas. Também o estudo das condições dos mares, das lagoas, dos rios e como que esses líquidos agem dentro desses corpos de água. Também tem aplicações bem importantes na parte de biomedicina, onde se estudam dispositivos e válvulas capazes de fazer o funcionamento perfeito de equipamentos hospitalares e medicinais. Toda a parte de controle de poluição de atmosfera e também de águas passa pelo estudo da mecânica dos fluidos. Aqui nós temos outros exemplos, como a parte de produção de energia, tanto energia hidráulica, onde a gente consegue observar uma barragem, uma hidroelétrica, e também aqui no escoamento dos ventos na produção de energia eólica. Na área industrial, nós podemos ver aqui uma tubulação e dentro dessas tubulações passam fluidos líquidos, fluidos gasosos, que também precisam ser estudados para que a gente possa fazer um bom dimensionamento dessas tubulações. Aqui embaixo tem um equipamento industrial bastante importante, que é uma motobomba, que é responsável por fazer com que os líquidos adquiram maiores velocidades e também possam vencer os obstáculos através do aumento da pressão. E temos também aqui a questão da aerodinâmica em veículos e também em aviões, onde se faz esse estudo da mecânica dos fluidos. Então, esses são alguns exemplos onde estudar o comportamento dos fluidos é bastante importante, seja ele parado, como é o caso aqui da represa, por exemplo, seja ele em movimento. Então, sempre quando a gente diz que esse fluido ele está em movimento, ele tem velocidade, é como se a gente falasse que ele está num regime de escoamento. Existem diferentes tipos de escoamentos. Então, se eu for classificar os escoamentos quanto à pressão no conduto, a pressão no tubo, eu posso dizer que o escoamento é forçado. Nesse caso, o fluido ocupa toda a área da seção transversal. Se eu imaginar que aqui é um tubo cortado, o fluido está ocupando toda a área. Então, nesse caso, a gente diz que o escoamento é forçado, que é o que acontece na maioria das instalações industriais que têm tubulações. Então, aqui a gente pode ver uns tanques e uns tubos, todos estes preenchidos com fluidos líquidos ou gasosos, ocupando toda a seção transversal do tubo. Nós também podemos classificar o escoamento como um escoamento livre. Nesse caso, se o fluido estiver passando por um tubo, esse fluido não vai ocupar toda a área da seção transversal do tubo, somente uma parte da seção transversal
ficando com uma superfície livre aqui. Ou também podemos imaginar que esse fluido está escoando em um canal aberto. Nesse caso, a superfície livre está em contato direto com a atmosfera. Então, as pressões se comportam de maneira diferente nos dois escoamentos, então por isso que se faz essa classificação pela pressão no conduto. Aqui nós temos um exemplo de um canal de irrigação que representa então o escoamento livre. Uma outra maneira de classificar os escoamentos é quanto à trajetória das partículas, ou seja, como que cada partícula do fluido se comporta ao longo do escoamento. Então, para poder fazer essa classificação, tem um estudo que é bastante usado na mecânica dos fluidos, que é o estudo de Reynolds. E a gente chama de número de Reynolds, que é representado pela letra R e E. O número de Reynolds, então, ele é igual à massa específica do fluido multiplicado pela velocidade média, multiplicado pelo diâmetro do conduto, dividido pela viscosidade do fluido. E o número de Reynolds, então, ele vai ser importante para poder dizer qual tipo de escoamento que está passando pelo conduto. Como é que o Reynolds chegou a essa relação? Ele fez um experimento lá em 1883, que é usado até os dias atuais. Então, nesse experimento, ele colocou água dentro de um tanque e essa água, esse tanque era transparente, era um tanque de vidro. Dentro desse tanque de vidro ele colocou um tubo que estava aberto para a água, aqui. No final desse tubo, então, uma torneira. E aí ele colocou um objeto, um recipiente com tinta e um registro. Então ele fez com que essa tinta ela escoasse para dentro desse tubo transparente. Num primeiro momento, ele abriu essa torneira, deixando passar pouca água, de maneira que a velocidade do escoamento aqui era uma baixa velocidade. E ele observou o que acontecia com o filete de tinta. E ele pôde observar que o filete de tinta funcionava como uma lâmina, como se fosse um fio. Então, esse escoamento ele chamou de escoamento laminar. Um escoamento onde a velocidade das partículas, na verdade, está bastante pequena. Na medida que ele foi abrindo mais a torneira e permitindo que mais líquido escoasse pela torneira, observar o que acontecia com esse filete de tinta, ele percebeu que esse filete começava a tomar várias direções dentro do tubo transparente. E ele chamou então esse regime de escoamento transitório. Quando ele abriu a torneira ao máximo e permitiu que a velocidade fosse bastante alta dentro do tubo, houve, na verdade, uma mistura praticamente da tinta com a água. E esse regime, então, uma velocidade bastante alta, ele chamou de regime turbulento. Então, o número de Reynolds, ele consegue classificar o escoamento quanto à trajetória da partícula em laminar, transitório ou turbulento. Então, nessa figura é possível observar o regime laminar, onde o escoamento acontece como lâminas. Na medida que a velocidade do fluido vai aumentando, esse regime passa para o regime transitório,
até chegar então no regime turbulento, onde nós temos partículas líquidas em diversas direções. Quando esse regime é estudado de uma maneira mais profunda, é bastante importante saber qual vai ser o número de Reynolds do escoamento, até para a gente poder saber se aquele dispositivo, aquela válvula ou aquele medidor de vazão vão funcionar de uma maneira satisfatória, porque é bastante importante fixar um número de Reynolds para o escoamento. O número de Reynolds também é bastante importante para o cálculo do que a gente chama de perda de carga, que é a perda de pressão ao longo do escoamento. Então, ele é bastante utilizado na mecânica dos fluidos. Pode-se dizer que quando o número de Reynolds é menor do que 2100, o escoamento está no regime laminar. Quando esse número de Reynolds ele for maior do que 4000, o escoamento passa a ser turbulento. Quando ele estiver entre 2100 e 4000, o regime é transitório ou instável. Ele está naquele regime de transição. Então, fazendo um resumo, é possível dizer que o escoamento laminar é definido como aquele no qual o fluido se move em camadas ou lâminas, uma camada escorregando sobre a adjacente, havendo somente troca de quantidade de movimento molecular. Qualquer tendência para instabilidade e turbulência é amortecida por forças viscosas de cisalhamento, que dificultam o movimento relativo entre as camadas adjacentes do fluido. No escoamento turbulento é aquele no qual as partículas apresentam um movimento caótico macroscópico, ou seja, a gente consegue visualizar no escoamento esse movimento. A velocidade apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto ao fluido. O escoamento turbulento apresenta também as seguintes características importantes: é irregular, é difuso, altos números de Reynolds, a ocorrência de vórtices, né? E também muita dissipação de energia, que está relacionado com a perda de carga. Nós também podemos classificar os escoamentos como eles variam no tempo e no espaço em que eles estão escoando, né? Então, se eu imaginar aqui que eu tenho um tanque e que nesse tanque sempre é colocado líquido, então o nível desse tanque ele é constante, e eu faço passar por um tubo ligado a esse tanque o fluido, eu posso dizer que tanto no ponto 1, quanto no ponto 2, quanto no ponto 3, a velocidade é a mesma. Então, quando eu tenho essa condição de não ter variação na velocidade, eu digo que o escoamento é uniforme. O escoamento é permanente, ele permanece da mesma maneira, ele não varia no tempo e no espaço e ele é uniforme. Vamos imaginar a mesma situação. Eu tenho um tanque onde o nível do líquido é mantido constante. Coloco um tubo ligado a esse tanque. Só que nesse tubo tem um estreitamento, uma garganta, tem uma diminuição do diâmetro. Nesse caso, no ponto 1, eu tenho uma determinada velocidade. No ponto 2, onde a velocidade aumenta, porque o diâmetro diminui, então o fluido ele precisa passar mais rápido. Nesse ponto 2, eu tenho uma velocidade diferente do que no ponto 1, eu tenho uma velocidade maior. E até ele chegar num regime
permanente de novo, eu vou ter uma outra velocidade aqui, uma velocidade 3. Então, nesse caso, eu chamo de escoamento permanente, mas variado. Por quê? Porque existe uma variação no espaço, não no tempo, mas no espaço. Então, eu tenho um escoamento permanente variado. Nesse caso, um regime não permanente, um regime transiente também, eu posso chamar de regime não permanente uniforme nesse caso, ó. Eu tenho um tanque, só que nesse caso aqui, o nível do tanque está aumentando, ou seja, está sendo colocado mais líquido aqui. Então, no momento, no instante de tempo 1, eu tenho determinadas velocidades, V1, V2 e V3 são iguais. Só que num segundo momento, como o nível aumentou, a velocidade vai aumentar também. Então, no momento 2, eu tenho V1, V2, V3 iguais, só que maiores. Então, o regime não permanente, ele varia no tempo. Já o não permanente variado, aqui no caso, o tanque está tendo um nível que está diminuindo, e nesse tanque, novamente, é ligado uma tubulação, só que o diâmetro da tubulação está diminuindo. Então, nesse caso, o que acontece? Velocidade 1 e velocidade 3, no primeiro instante, tem um determinado valor, e a velocidade 2 tem um valor diferente, porque no espaço diminuiu o diâmetro. Só que no momento 2, como esse nível está diminuindo, essas velocidades vão diminuir também. Só que novamente a velocidade 2 vai ser diferente do que V1 e V3. Então, o escoamento não permanente variado, nós temos uma variação de velocidade no instante 1 e no instante 2, ou seja, nós temos uma variação no tempo e também temos uma variação no espaço.